Esôfago. Bem, seguindo o raciocínio do vídeo anterior, que fala sobre a parede do canal alimentar, você está dando uma olhada aqui na luz do esôfago e ele faz parte, né, do canal alimentar. Então ele segue aquele modelo das túnicas. Por exemplo, a túnica mucosa ela está aqui, ó, né? E ela é composta do que? Do epitélio, que no caso aqui do esôfago é pavimentoso estratificado não queratinizado, lâmina própria de conjuntivo frouxo nesse caso. E aí você vai ter também nessa túnica mucosa, que é a túnica mais interna, você vai ter ali um músculo, né? Um músculo longitudinal. Né? Isso é interessante. Uma curiosidade é que essa luz aqui, ó, sempre fica colabada, só quando entra o alimento que ela vai, né, vai se distender. Uma outra coisa interessante é que depois da túnica mucosa eu tenho a submucosa. E aqui dá para identificar bem, ó. É essa partezinha branca aqui, ó, mucosa. E aí essa parte aqui já é a submucosa. A segunda camada mais interna. E aqui é possível ver glândulas, e essas glândulas são as glândulas esofagianas, que estão na submucosa. Na submucosa eu também tenho um plexo de Meissner. Né? Eu tenho também uma região vascularizada ali na submucosa, que nós vamos comentar o que tem ali, mas é interessante destacar que é bem nítido, né, essas diversas glândulas aqui. Né? Nós temos a musculatura, o músculo longitudinal externo e o circular interno, mas se prestar atenção que é difícil, né, identificar quem é. Nós vamos falar sobre isso também. É interessante dizer que aqui está identificando como serosa, né? Que eu também vou falar sobre isso, a serosa é só depois do diafragma. Beleza? Vamos agora para a explicação. Começamos com a origem embriológica. Você está vendo aqui, ó, bolsas faríngeas, né? E o esôfago logo em seguida. A mesma coisa que os arcos faríngeos, bolsas faríngeas, né? Ou seja, a faringe primitiva. Então, a partir do momento que a faringe primitiva começa a se alongar, você vai ter o esôfago. Acaba quando? Nessa região aqui, ó, mais dilatada, que aparece aqui também, que faz referência ao estômago. Né? Quando você continua no estômago aqui, ó, você tem um fígado, você tem aqui o broto pancreático dorsal, né? Você tem aqui, na verdade, é o intestino primitivo, mas você tem essa porção que é o intestino médio, o intestino posterior, você tem a cloaca, né? Partes que nos remetem ao sistema digestório. Falando sobre o fígado, focando no fígado, o mesoderme esplênico, né? Ele vai originar o tal do septo tráqueo-esofágico. Eu vou repetir isso, mas nesse momento você tem que entender o seguinte. O mesoderme esplênico vai formar o septo tráqueo-esofágico que separa a traqueia do esôfago. Simples assim. Agora, uma criança pode ter a tal da estenose. Poxa, o que é estenose? A estenose é uma redução do diâmetro. Né? É uma redução de diâmetro em razão do pressionamento desse septo tráqueo-esofágico. Ou seja, o mesoderme esplênico vai produzir um septo tráqueo-esofágico que, no momento em que ele está crescendo, ele começa a pressionar o esôfago, né? E torna, né, esse canal do esôfago mais curto, né? Reduz o seu diâmetro. E aí você vai ter uma criança que está chorando porque não consegue deglutir direito o leite. Custa deglutir, né? Coloquei entre aspas aqui, o leite custa deglutir. Essa criancinha não está conseguindo. Isso acontece também na atresia esofágica. E ali tem relação ali com praticamente o fechamento do ducto do esôfago, né? Atresia esofágica. Eu vou repetir mais uma vez uma imagem, né?
com uma informação nova. E aqui você tem um esôfago, né? Sempre bom olhar imagens parecidas para poder fixar a informação que você precisa. Bem, na 7ª semana, deixei isso daqui, acontece normalmente, isso é comum, a obstrução do esôfago, né? Só que em seguida você começa a ter uma apoptose dessas células que começaram a se dividir, né? Começou a acontecer muitas mitoses e por isso que elas obstruíram o esôfago, mas de maneira natural o corpo começa a destruir essas células por meio da apoptose, né? E aí tem a abertura da luz do esôfago. E o nome disso é recanalização do esôfago. Então, na 7ª semana, a gente tem a tal da recanalização do esôfago. Poxa, legal. Resumindo aqui todas as questões embriológicas que eu falei até agora. Vou começar com a faringe primitiva aqui, ó. Número 1. O esôfago vem do alongamento da faringe primitiva. Número 2. Para o esôfago funcionar, claro que ele não pode estar grudado ali na traqueia. Então, o mesodermo esplênico ele vai produzir o septo traqueoesofágico para poder ter essa divisão. Pronto, segunda informação. Mas se houver algum problema nesse septo traqueoesofágico, eu posso ter uma estenose e pode ocorrer também uma atresia esofágica. O mesmo pode ocorrer quando eu falo, né? Quando eu vou falar aqui, ó, terceira informação, na 7ª semana. Poxa, 7 número da perfeição, não dá para esquecer. Na 7ª semana começa a ocorrer uma obstrução do esôfago, mas em seguida começa a acontecer uma apoptose dessas células que estão obstruindo. E o nome disso é recanalização esofágica. Show. Recanalização esofágica, só circulando ali. Que pode também, né, corroborar, se a recanalização esofágica não ocorrer, uma estenose e uma atresia esofágica. Quarta informação aqui e última sobre essas questões mais embriológicas. O endoderma do saco vitelino, ele vai ser responsável aí, ó, por originar não só o epitélio, mas as glândulas, né? Interessante isso. Então, o endoderma do saco vitelino está responsável aí por originar as glândulas. Show de bola. Você já tem aqui a imagem do esôfago e agora nós vamos começar a detalhar um pouco mais. Lembrando que existe outra imagem embriológica que diz respeito ao intestino médio, né? Que é extremamente relevante aí para sempre manter esse raciocínio de continuidade, né, do esôfago. Por isso que é importante sempre ter uma visão completa. Mas continuando focando no esôfago. Bem, quais informações eu quero trazer aqui? Seguindo aquele raciocínio lá da parede do canal alimentar, eu tenho aqui os músculos, né? Tá bem nítido aqui. Essa região aqui de fora eu tenho o músculo longitudinal externo, a região de dentro tem um músculo circular interno, parece, né? Aí fica mais fácil. É importante lembrar também que nessa região aí, entre essas musculaturas, eu tenho um plexo de Auerbach, né? Que foi citado anteriormente, né? O miocondrócito. Mas esse plexo aqui que vai ajudar aí para os movimentos peristálticos. Agora, indo lá para a camada mais interna, para poder sair daqui e ir para as camadas mais internas, eu já falei já da musculatura, né? Eu vou ter aqui, né, o tecido epitelial pavimentoso estratificado não queratinizado, né, tá citado aqui.
eu vou ter nessa região a túnica mucosa. Então, eu tenho o epitélio, eu tenho a lâmina própria. Puxa, olha, lâmina própria é tecido conjuntivo frouxo. E você vai perceber que nessa lâmina própria do tecido conjuntivo frouxo, nós vamos ter algumas glândulas chamadas cardioesofágicas, que elas vão nos ajudar na proteção do esôfago contra o ácido clorídrico produzido no estômago. Então vai estar aqui, ó. Interessante. Outra coisa, aqui também você tem a musculatura da mucosa, que está bem nítido, ó. Eu deixei registrado aqui. E essa musculatura é músculo liso longitudinal. Show de bola. Você também tem a submucosa do tecido conjuntivo. Tá. Então, depois da túnica mucosa, eu vou ter a túnica submucosa. How are you? I'm fine. Submucosa. Na submucosa, eu já sei que é tecido conjuntivo, ou que é o fibroelástico, né? Porque ele está me ajudando a sustentar isso aqui. Você já sabe. Agora, o que você viu lá no início da aula é que tem muitas glândulas esofagianas aqui. Show de bola. Glândulas esofagianas. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um plexo de Meissner, né? É justamente nessa região aqui do tecido da submucosa. Então, essa informação, nós vamos acrescentar mais algumas coisas. Mas, por enquanto, é para você identificar o que você está vendo. Aí, por fim, a gente chega nessa musculatura que vai colaborar para mim nos movimentos peristálticos. E eu vou falar com você também sobre a parte mais externa, que diz respeito à adventícia, né? Ou a serosa. Interessante isso. Então, beleza. Olha só, eu tenho aqui uma lâmina do esôfago aumentada, né? Bem aumentado, você está vendo aqui a luz do esôfago. E aí, quais são as informações? Nós temos aqui embaixo células cúbicas, né? E essas células cúbicas, elas vão começar a ter mitoses. Muitas mitoses vão se multiplicar e vão fazer com que as células que estão aqui embaixo, com a quantidade de mitose, sejam empurradas aqui para cima, que são os tais dos queratinócitos, né? Então, essas células cúbicas, elas servem como se fosse as células tronco, né? Elas vão se multiplicando, multiplicando, multiplicando e vão empurrando as outras células lá para cima. E os queratinócitos, eles estão aí para reduzir o atrito, né? Então, eu coloquei que eles descamam, né? Vai vir um bolo alimentar. Ó, aqui, ó, descamando, hein? Vai vir um bolo alimentar e essas células vão se chocar com esse bolo alimentar e vão se soltar. E vão ir junto com esse bolo alimentar, né? Então, você tem células superficiais aqui que não estão mais vivas, né? Estão aí para proteger mesmo. São as células superficiais que são pavimentosas, né? Beleza. Uma outra questão aqui, ó, que eu falei lá da túnica mucosa, é a lâmina própria, né? Tecido conjuntivo frouxo. E lembra que eu falei que tem as glândulas cardioesofágicas, né? Então elas vão proteger aí, né, a mucosa do refluxo gastroesofágico. Como assim? Por N motivos, o ácido clorídrico pode voltar para o esôfago e essas glândulas vão produzir uma mucosa que vai proteger o esôfago. E eu vou repetir isso mais algumas vezes. Beleza. E que mais eu posso falar dessa lâmina própria lá? Essas glândulas cardioesofágicas, elas são tubulosas acinosas, né? São tubulosas acinosas. Se você viu a aula lá de glândulas salivares, você vai lembrar o que é tubulosa, o que é acinosa. Tem outro nome também que é túbulo alveolares. Pode ser utilizado.
você escolhe o que é melhor para você. Então, já tô ligado aqui, já entendi os queratinócitos, atrito. Agora, eu sei que essa região aqui, ó, é epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Porque é o epitélio do esôfago. Legal. Tem alguma coisa que eu preciso lembrar? Tem. Aí eu vou ter, nessa região, linfócitos T e célula de Langerhans. Langerhans, que são células apresentadoras de antígeno. Então, você tem um sistema de proteção no esôfago. Legal. Vamos continuar com outra imagem. Essa daqui, ela é aquela inicial, né? E aqui eu vou tratar das mesmas informações, mas com algum detalhe a mais. Muito bem. Mais uma vez eu tenho a luz do esôfago. Tenho aqui o tecido epitelial pavimento. Eu estou vindo da parte mais interna, né? Túnica mucosa. Tecido epitelial pavimentoso estratificado não queratinizado. Eu tenho as glândulas aqui esofagianas, que são da túnica submucosa, né? Que são glândulas que eu falei lá, tubulosas acinosas ou túbulo-alveolares. Inclusive aqui está túbulo alveolar, túbulos alveolares, né? Deixa eu voltar. Tá certo. Que tem aqui de interessante para a gente continuar destacando? Bem, nessa submucosa eu estou vendo essas glândulas. Eu sei que a submucosa, além de possuir as glândulas, ela é de sustentação, é fibroelástico, tem o complexo de Meissner, né? Que é o sistema nervoso entérico, né? E o que é interessante dizer? Que essa glândula aí, tubulares acinosas, elas vão produzir duas secreções diferentes, né? Sistema nervoso entérico. Eu acho que esse nome mesmo é esse nome mesmo. Fiquei um pouco na dúvida agora, de repente. Sistema nervoso entérico. Então, essas glândulas esofagianas, elas vão produzir, né, secreções tanto serosas quanto mucosas. Na mucosa, ela vai servir para lubrificar, deixa aqui, né? Vai servir para lubrificar ali o esôfago. E a serosa já vai produzir a lisozima que você conhece, né? Das glândulas salivares. E o pepsinogênio, só que o pepsinogênio está inativado aí, né? Quando é que o pepsinogênio fica ativado? Em meio ácido, né? Em meio ácido. Beleza. Você pode ver que aqui não dá para ver bem, né, a diferença igual na outra imagem da camada do músculo, né? Circular interno e longitudinal externo. É interessante dizer que a mucosa que é longitudinal, né? O músculo, eu acho que tem isso aqui. Aqui, ó. Na túnica mucosa, que é parte epitélio, lâmina própria e músculo liso. Pois é, esse músculo liso existe aqui e ele é longitudinal. É um detalhe aqui. A gente já falou de uma glândula que tem aqui no tecido conjuntivo frouxo, que diz respeito a essa glândulas que a gente falou aqui, que é cardioesofágicas, né? E agora a gente vai dar uma olhada aqui, um outro ponto muito importante do esôfago, que tem em relação à sua localidade. Então, terço superior, terço médio, terço inferior. Poderia dividir, né, porção cervical, abdominal, diafragmática. Poderia dividir também pelas constrições, aqui é constrição faringoesofágica, constrição bronquio-aórtica e constrição diafragmática, enfim. São 4 posições e 3 constricções no esôfago. De qualquer forma, a gente tem mais uma parte embriológica aqui da musculatura,
Tá bem aqui, ó. Que são os arcos faríngeos, né? Os arcos faríngeos que vão dar origem, né, à túnica muscular dessas regiões que eu falei. Por exemplo, lá na região no T superior, você perceber aqui, você vai ter o quê? Você vai ter um músculo estriado esquelético. Médio, músculo estriado esquelético e músculo liso. Embaixo, você vai ter o quê? Só músculo liso, né? Você só vai ter músculo liso. Show de bola. Na túnica muscular, né, além de ter essa diferenciação, a gente pode lembrar que quem inerva aí são aqueles pares, né? O 10º par dos nervos, craniano, o 9º, glossofaringe, vago, está inervando essa musculatura aí. É bem legal lembrar disso. E essa musculatura vem de um componente muscular dos arcos faríngeos. Beleza. A gente sabe que aquela parte muscular, aquela camada muscular circular interna, que está referenciada aqui e aqui, ela vai se tornar tão espessa que ela vai ter uma função de esfíncter. Em cima vai chamar esfíncter faringoesofágico, embaixo gastroesofágico, né? Então aquela camada muscular circular interna vai ficar tão espessa que vai ter a função de esfíncter. Agora, se esse esfíncter aqui der um problema, o que pode subir? O ácido clorídrico, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas na lâmina própria do tecido conjuntivo frouxo, nós temos as glândulas cardioesofágicas, que produzem aquele tal do muco protetor contra o ácido clorídrico, né? Só que o que acontece? Se tem um problema nessas glândulas cardioesofágicas, elas não conseguem produzir esse muco, ou esse esfíncter aqui pode não funcionar e o ácido clorídrico ir o tempo todo para o esôfago, a ponto dessas glândulas cardioesofágicas não conseguirem resolver. Ou em razão de alguma inflamação, de algum problema nesse sentido, esofagite, enfim. De qualquer forma, se esse ácido clorídrico o tempo todo ele está indo para essa região aqui, que ele não deveria ir, que é o esôfago, eu vou ter uma mudança de epitélio, né? Uma metaplasia, não me lembro se esse é o termo correto, mas de qualquer forma eu vou ter uma mudança de pavimentoso estratificado não queratinizado, o tecido vai mudar para colunar simples. É o mesmo tecido do estômago, mesmo epitélio do estômago. E qual é o problema? O epitélio colunar simples, que é do estômago, não tem glândulas cardioesofágicas. Então aí eu vou entrar num processo que eu não vou ter mais proteção contra o ácido clorídrico, né? E aí eu vou começar a desenvolver problemas, por exemplo, o esôfago de Barré, né? Que já é uma situação aí de caráter maligno, né? Ou seja, eu estou falando já de tumor, né? Estou falando de tumor, estou falando de metástase, estou falando de câncer, né? Então, quando o esôfago já está nesse nível de Barré, significa que eu estou com o pé de ter um câncer, né, maligno. Quando eu tenho um adenocarcinoma, né, eu estou falando que as minhas glândulas ali, ó, eu vou desencadeando problemas e mais problemas, e as minhas glândulas, por exemplo, as esofagianas, lá que são muitas, né, na imagem, elas vão me trazer algumas, vão vir a ser um câncer maligno, né? E quando a gente fala de metástase no fígado, ou no esôfago, perdão, afinal estou falando sobre câncer, essa metástase ela vai, né,
ela vai se multiplicar e vai ser transmitida através de maneira mais intensa por meio da adventícia, né? A adventícia ela vai ter um poder de potencializar, facilitar o caminho dessas metástases, vamos dizer assim. Um último ponto aqui muito relevante é sobre essa questão da adventícia da serosa. Simplesmente, eu tenho aqui o músculo diafragma, tá? Eu tenho aqui o músculo diafragma. E aqui eu tenho um peritônio nessa região. Agora, aqui em cima, eu já não tenho um peritônio. E essa região aí, em razão de eu não ter o peritônio, epitélio pavimentoso, que tem aqui do diafragma para baixo, aqui em cima eu vou ter ali na região mais externa do esôfago uma adventícia, onde está relacionado, né, a proliferação de a facilitação da metástase, né? Vamos dizer dessa maneira. Está acontecendo um tumor onde ele vai se proliferar mais rápido, na adventícia, onde vai acontecer mais metástase, na teoria, né? Adventícia. Agora, quando eu falo das regiões depois do diafragma, aí é uma serosa. Ou seja, quando eu coloquei a lâmina, quando nós colocamos essa lâmina aqui, ó, e aí você presta atenção nessa região aqui, está escrito serosa, eu já deveria saber que é depois do diafragma, né? Por quê? Serosa eu só tenho em regiões após o diafragma. Ou seja, ali eu já tenho uma túnica muscular de músculo liso, né? Já tenho aqui, ó, músculo liso, que é a região já, a parte inferior aí do esôfago. Tem o músculo estriado esquelético aqui? Não, só músculo liso. Agora lá em cima eu tenho só músculo estriado esquelético. Aí no terço médio eu vou ter músculo liso e músculo estriado esquelético. Beleza, a gente termina o esôfago assim.